O certo não é tratar o outro como você gostaria de ser tratado, e sim tratar o outro como ele precisa ser tratado. Por quê? Porque a gente aprendeu na nossa casa que a gente tem que tratar o outro como a gente gostaria que fosse. Mas, na verdade, gente, quando a gente entende que cada pessoa é diferente, a gente estuda os perfis e a gente identifica as pessoas pelos perfis, a gente descobre que cada pessoa é única e que a gente precisa tratar as pessoas de acordo com o perfil delas, senão você agride a pessoa, você violenta a pessoa. Você não pode pedir para uma pessoa que é conforme, super detalhista, que faça uma coisa de supetão, ou que faça uma coisa improvisada, porque o conforme, ele trava se você fizer isso na hora. Por quê? Porque ele é uma pessoa perfeccionista, ele é super detalhista, tá? Você não pode pedir também para uma pessoa que é dominante, que ela é ali decidida, ela é ousada, ela vai e ela faz, para ela criar uma campanha e me dar o passo a passo, tudo planejadinho. O dominante, ele fica... Você vai pegar de surpresa. Então, a gente tem que tratar as pessoas como elas precisam ser tratadas, de acordo com o perfil delas. Então, na primeira aula de perfil, a gente se aprofundou sobre os influentes e os dominantes, e eu vou dar uma geral rapidinho para vocês lembrarem. Os influentes são aquelas pessoas comunicativas, otimistas, que estão sempre sorrindo. O sorriso é a marca registrada dessa pessoa. Ela fala gesticulando, mexendo as mãos. Eu sou completamente fluente, né? E às vezes ela leva, inclusive, tudo muito à brincadeira, né? O dominante é aquele comandante firme, né? Aquela pessoa que adora uma meta. Ela, se você der uma meta, ela faz de tudo para bater a meta. Ela adora um desafio. Tá? O dominante, ele tem uma essência muito competitiva, tá? Ele tem uma postura mais decidida, aquela pessoa que anda muito firme, está sempre olhando assim, mais por cima, toma a frente do grupo para liderar, às vezes é até um pouco inconsequente, até um pouco arrogante, o dominante, porque ele quer decidir aquilo, ele quer tomar frente. Não é uma coisa ruim, não é um problema, é porque é da pessoa. Então, para cada perfil, existe uma forma de se comunicar, né? Como eu falei na semana passada para vocês, detalhei o influente e o dominante. E hoje a gente vai detalhar os estáveis, tá? Quem são os estáveis? São as pessoas que valorizam o planejamento, são as pessoas com orientações claras, elas têm as responsabilidades delas muito bem definidas, são mais calmas, tranquilas, tá? São as pessoas que gostam de apaziguar um conflito. Elas são resistentes a mudanças, caso você não explique exatamente como que a gente vai fazer aquilo, tá? Elas gostam de trabalhar em grupo e gostam muito de pessoas também, tá? Pessoas públicas que têm estabilidade alta para vocês identificarem o perfil e o comportamento dessas pessoas. Caetano Veloso, Parreira. A gente lembra que o Parreira, ele era um técnico que ele tinha tudo ali naquela prancheta dele, tudo planejado, todo o passo a passo. Tá? Chico Xavier era um estável alto, então ele tinha, tanto que ele tinha os livros. Mahatma Gandhi, as características do estável, que a gente percebe muito quando eles entram na loja, nós como vendedores, eles são pessoas que têm posturas mais relaxadas, tá? Eles têm uma expressão tranquila por esse perfil mais calmo. São pessoas mais suaves, desaceleradas. A gente costuma, inclusive, brincar, falar que os estáveis, eles não andam, eles flutuam. Tá? Então, são pessoas ligadas a pessoas, mas são pessoas que ouvem as pessoas, mas de forma calma, paciente. Ele não atropela a fala do outro, como o influente atropela. Né? O influente, ele é muito agitado e muito comunicativo. Quando a pessoa está falando, ele atravessa no meio da pessoa. Tá? O estável, não. Ele tem esse perfil. O que o estável precisa desenvolver nele? Ele é muito tolerante, tá? Então, às vezes, ele tem que perceber
se ele não está ali aguentando uma coisa que ele não queria estar aguentando, tá? Quando ele está sob pressão, ele tende a ficar apático. Então, a gente percebe isso no cliente. Aquele vendedor que começa a empurrar demais, começa a falar demais, o cliente, quando ele é estável, ele se fecha, tá? Ele estranha muito aquilo. Então, a gente precisa perceber quem são essas pessoas. Calmas, mais tranquilas, tá? Elas não entram em conflito, então, se elas verem que tem um conflito, elas tendem a ficar mais tranquilas, mais na delas. E aí, nós, como vendedores, como que a gente precisa se comunicar com um cliente estável, quando a gente perceber que o perfil dele, ele tem isso mais em destaque. O que é importante vocês lembrarem? Todos nós temos os 4 perfis em níveis diferentes. Quando a gente fala que a pessoa é estável, é porque ela é autoestável. Dos 4, da dominância dela, da influência dela, da estabilidade dela e da conformidade, a estabilidade é o mais alto. Aí, normalmente, o estável alto, ele tende a ter a dominância um pouco mais baixa, a influência um pouco mais baixa. Então, a gente percebe pelo perfil que é mais dominante naquela pessoa, tá? Como que a gente se comunica com os estáveis, com essas pessoas mais calmas. Você tem que procurar ser gentil e simpático, tá? Buscar uma relação de confiança com esse cliente, mas demonstrando interesse genuíno na pessoa, uma relação honesta, uma relação verdadeira, tá? O estável, ele não vai confiar em você se você tiver só aquele papo de vendedor, tá? O estável, ele precisa sentir que você está ali para ajudá-lo mesmo, que você está ali para que ele faça a melhor escolha, a melhor compra, tá? Para atender o estável, a gente precisa ter paciência. Você não pode vir com tanto de coisa ao mesmo tempo e você não pode vir atropelando a decisão do estável.